Boa tarde, pessoal. Então vamos continuando aqui com o nosso pequeno curso, né, de Portugal para algoritmos e introdução, né, à lógica de programação. Na aula passada nós vimos sobre a questão dos tipos de variáveis, como imprimir essas variáveis, né, que é através do escreva, como ler variáveis do usuário através do leia. Então, na aula de hoje nós vamos aprender sobre as primeiras estruturas que nós chamamos de controle de fluxo ou de condicionais, né? Que são, na aula de hoje nós vamos ver duas: a estrutura do se não, ou if else em inglês, e a estrutura do escolha caso, que é do switch case em inglês, certo? Vou começar aqui criando um novo arquivo. Esse aqui é o novo arquivo padrão do Portugal Studio. E antes de falar do se não, eu gostaria de mostrar um pouco sobre as condições, né, sobre os operadores lógicos que nós usamos para criar as condições, no caso do se não e de outros operadores que vamos ver mais na frente, como o caso do enquanto, né? Para isso eu vou usar simplesmente o escreva, né? Vou dar aqui um enter para ficar com espaço melhor, aumentar um pouquinho aqui o zoom, né? E como é que isso funciona? Então nós temos alguns operadores, né? Como nós já vimos que nós vimos em aula, né? Eu posso disponibilizar o slide aqui também no YouTube, que são os operadores de comparação e os operadores lógicos, que é o que nós vamos ver. Os de comparação são testar se um valor é igual ao outro, diferente de outro, maior ou igual a outro, menor ou igual a outro. Para testar isso, nós podemos testar diretamente no Escreva. Como eu falei na aula passada, o Escreva ele recebe vários tipos de parâmetros, né, aqui dentro dos parênteses. Então, vamos acompanhando as aulas passadas. Eu posso colocar aqui simplesmente um texto qualquer, né? Vou colocar aqui o texto, vou executar e você vai ver o resultado aqui, texto. Vimos que podemos colocar um número, como o número 8, e ele vai mostrar o 8. Podemos colocar um cálculo, né? 8 dividido por 2. E quando eu rodar, ele vai me dar o 4. Do mesmo modo, eu posso comparar. Por exemplo, eu posso perguntar ao programa: o número 10 é igual ao número 10? Então, esse primeiro operador é o igual, que é o operador de comparação de igualdade, né? Então, vamos colocando aqui no formato de comentários. Vou colocar aqui operador OP, igual, compara, igualdade. Tem lá nos slides que eu posso deixar disponível também no YouTube. Quando eu rodo, vocês vão ver que ele dá verdadeiro. Então, quando eu comparo dois valores, eu tenho duas possíveis respostas, verdadeiro ou falso, né? Então, o igual vai comparar se um valor é igual a outro. Já o operador diferente, que no caso aqui é o exclamação igual, ele compara diferença. Então, se eu perguntar 10 é diferente de 10, ele vai me dar uma falsidade. Por quê? Porque 10 é igual a 10. Então, ele vai dar aqui que é falso. Então, se eu coloco 10 é diferente de 9, ele vai dizer que sim, 10 é diferente de 9, é verdadeiro. Então, esses são os dois operadores de igualdade e diferença. E temos os operadores de maioridade, que é o maior, e o maior igual, né? Compara maioridade e maioridade e ou igualdade, né? Perdão. Ou igualdade ao mesmo tempo. Respectivamente. Então, se eu digo que 10 é maior do que 9, ele vai me dar que é verdadeiro. Se eu disser que 10 é maior do que 10, ele vai me dar uma falsidade, porque eles são iguais. Porém, se eu digo 10 é maior ou igual a 10, ou seja, esse operador do maior que seguido do igual é o operador de maioridade, certo? Então, quando eu rodo isso aqui, ele vai dizer que é verdadeiro, porque 10 é igual a 10. Então, eu estou perguntando se é maior ou igual. Ele se encaixa na categoria de ser igual. E a mesma coisa para os operadores de minoridade. Vou simplesmente copiar aqui, né, que é o menor que e o menor igual.
né? Esses são os símbolos. O símbolo do menor que para minoridade e minoridade ou igualdade, respectivamente, certo? Então, se eu digo que 10 é menor do que 11, ele vai me dar que é verdadeiro, porque 10 de fato é menor do que 11. E 10 é menor ou igual a 10, ele vai me dar que é verdadeiro, porque ele não é menor, mas se encaixa na categoria de igual. Então, eu consigo testar isso diretamente do Escriva, né? E por que que esses operadores eles são importantes? Porque quando nós usamos o primeiro controle de fluxo, que é o comando se não, né, o if else em inglês, ele precisa de um parâmetro para comparar. Eu pergunto primeiro se alguma coisa é verdade ou se alguma coisa é falsidade. O exemplo que nós vamos usar para isso é o exemplo de saber se uma pessoa é maior de idade ou menor de idade. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou criar aqui uma variável chamada idade, que é do tipo inteiro. Vou usar essa variável aqui. E eu vou definir aqui, para a questão de testes, que a idade é igual a 20 anos, só para a gente testar. Qual é a sintaxe do comando se não? A sintaxe é a seguinte: você vai começar pelo se, vocês vão notar que o se fica vermelhinho aqui, porque é uma palavra reservada da linguagem de programação do Portugal Studio. Abre os parênteses, né? Assim como no escreve e no leia, você tem os parênteses. Os parênteses, perdão, indicam o quê? Qual parâmetro que eu estou testando se é verdade ou é falsidade. Seguido disso, nós temos as chaves. Eu costumo, sempre que abrir um parênteses, já fechá-la. Sempre que abrir uma chave, já fechá-la. Sempre que abrir um aspas duplas, já fechá-la, para não ter o perigo de você abrir e esquecer de fechar e o seu programa dar um erro. Então, eu tenho essa prática já, certo? Então, vou deixar aqui no formato. E seguido do fechamento da chave do se, eu vou usar o se não, que ele não tem parâmetros, ele não tem os parênteses. Simplesmente se não, abre e fecha as chaves. Essa é a estrutura básica. E aqui eu pergunto, como eu sei se uma pessoa é maior de idade? Se a idade dela for maior ou igual a 18. Então eu coloco a minha condição dentro do se. Se a idade, que é a nossa variável que guarda aqui a idade, for maior ou igual a 18. Se isso for verdade, eu quero que você escreva L maior. E se isso não for verdade, eu quero que escreva L menor. Então aqui nós conseguimos entender a estrutura básica da condicional se. Olha como ela funciona. Aqui dentro dessas chaves que se abrem após o se, é o que nós chamamos do escopo da função se, ou seja, tudo que está dentro dessas chaves, no caso aqui nós só temos uma linha, vai ser executado somente se essa condição for verdadeira, for atendida. Se essa condição não for atendida, ele vai executar o que está dentro do escopo do senão, que nesse caso aqui é a chave que abre na linha 13 e fecha na linha 15. Então, tudo que está dentro daqui, no caso do texto é de menor, só será executado se essa condição for falsa, certo? Então, essa é a estrutura básica. Nunca essa linha e essas serão executadas juntas, porque na função se, na condicional se, eu tenho dois possíveis caminhos. O código vem aqui, executa isso, ignora essas linhas porque são um comentário. Vem aqui para a linha 10, declara que a idade agora tem o valor de 20, né? Chega na linha 11, ele pergunta: é verdade isso aqui? Se for verdade, ele vem para a linha 12. Se não for verdade, ele vem para a linha 14. Por isso que nós chamamos de controle de fluxo. Você mudou o fluxo do programa. Ao invés dele sair a linha 4, 5, 6, 7, 8, chegou na 10, executar a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15, ele não vai executar nessa ordem. Se a condicional for verdadeira, ele executa 12. Se a condicional for falsa, ele executa 14. Você tem dois possíveis caminhos para o seu programa seguir.
Por isso que se chama também de controle de fluxo. Você alterou o fluxo do seu programa. Então, eu vou rodar isso aqui e ele vai dizer é de maior, porque a idade é 20. Se eu boto a idade como 17 e eu for rodar, ele vai dizer que agora que é de menor. Nunca os dois ao mesmo tempo, né? Um modo legal da gente ver isso também é usando essa função aqui do Portugal Studio, que é a execução passo a passo. Ele vai executar uma linha de cada vez e você vai vendo como o seu programa funciona. E eu vou fazer essa execução agora. Então, com a idade de 17, eu vou clicar nesse botão e ele está nessa linha desse momento. Ele ainda não executou. Vou clicar de novo. Você vê que ele já partiu direto para a linha 10, porque como isso aqui é comentário, que nós vimos na aula passada, o barra barra, né, o contra barra, ele ignora essas linhas, ele não a executa. Então ele já passou direto para a próxima linha executável, que é o 17. Ele definiu a idade como 17, vou rodar de novo. Agora ele chegou na condicional e perguntou para ele, a idade é maior ou igual a 18? Como nesse caso é mentira, vocês vão ver que ele vai pular da linha 11 direto para a linha 14. Então, ó, ele pulou direto para a linha 14, ele ignorou a linha 12, porque o escopo da função se ele não vai ser executado uma vez que essa condição for falsa, né? Então, vou executar de novo, ele executou essa linha, deu que é de menor e acabou o programa. Vou rodar de novo agora com a idade maior, 20. Comecei a execução, ele veio para a linha 4, percebeu, né? Ele criou a variável, executo novamente, ele vem para a linha 10 e define que o valor da idade é 20, rodo de novo. Ele vem para a pergunta, se a idade é maior ou igual a 18. Como nesse caso a condição é verdadeira, ele vai vir aqui para a linha 12. E vocês vão notar que o programa veio para a linha 12. Ele vai executar a linha 12 e vai acabar. Ele nem vai chegar a tentar a linha 13, 14 e 15. E o programa acabou, né? Programa finalizado e levou esse tempo aqui. 32.764 milissegundos, né? Foi o tempo que eu estava explicando aqui para vocês. Né? Então, essa é a condicional se. Por isso que é importante sempre ressaltar. Na condicional, na estrutura do se não, essas duas linhas nunca vão ser executadas juntas. E a partir do momento que isso aqui for verdadeiro, ele vai sair do bloco do se como um todo. Então, se ele tem uma condicional verdadeira e ele executa o escopo dessa condicional, que no caso aqui é escreva é de maior, assim que ele terminar de escrever tudo, né, de executar tudo que está dentro desse escopo, ele vai ignorar os próximos passos, certo? E o programa vai seguir o seu fluxo normal, né? Digamos que depois de tudo isso, nós vamos para cá e vamos colocar aqui, escreva. Obrigado por usar o programa. Vou colocar um barra N aqui só para dar um enter antes, né? Como nós vimos na aula passada. Esse barra N aqui vai dar um enter. Vou executar de novo. Ele vai dizer que a idade é de maior e colocou obrigado por usar o programa. E aí tem uma coisa importante. Por que eu coloquei essa linha? Porque vocês vão notar que essa linha ela está fora do escopo do se. O se como um todo, junto com o se não, ele começa aqui na linha 11 e termina na linha 15. Como essa linha do obrigado por usar o programa ela está após o bloco do se, ela vai ser executada independentemente da condição do se ser verdadeiro ou falso. Né? A gente pode testar aqui. Ó. Executou a linha 4, pulou para a linha 10, testou, viu que era verdadeiro, entrou na linha 12. Ele executou a linha 12 e depois ele vem para a linha 14. Porque essa linha está fora do meu se não. Mesma coisa se a idade for de maior, né? 7 anos. Vou executar de novo. Começa do mesmo jeito, declara a idade, vem aqui para o teste, pergunta se a idade é maior ou igual a 18, nós sabemos que não é, porque agora é 7. Ele pula diretamente para a linha 14 e quando eu rodar de novo, ele vai vir para a linha 16. Porque independentemente de ser verdadeiro ou falso,
essa linha ela não vai estar dentro nem do escopo do se, nem do escopo do se não. Então ela vai ser executada independentemente de qualquer coisa, certo? Então esse é o funcionamento da condicional se. Um ponto que eu gostaria de ressaltar também sobre essa estrutura de condicional é que você pode usar o se sem o se não. Então, eu quero saber somente se a pessoa é de maior. Eu posso simplesmente apagar esse bloco. Tem que parar aqui o programa. Né? Vou simplesmente apagar esse bloco, vou rodar o meu programa e quando for de menor, você vê que ele não faz nada. Ele veio para cá, viu que a idade não é maior ou igual a 18 anos, então isso aqui é falso, ele simplesmente ignora o bloco C todinho e já vem direto para a linha de baixo. Né? Então, vou executar passo a passo para vocês verem. Ele vem para cá, faz a pergunta, né? Idade é maior ou igual a 18. Vimos que é uma falsidade. Como é uma falsidade? Ele vai simplesmente ignorar o bloco C e seguir o programa normalmente, certo? Então, eu posso usar o comando se, né, sem estar obrigatoriamente com o se não junto a ele. Essa é a estrutura. Né? Vocês podem usar para diversas coisas. E por que eu falei dos operadores de comparação? Eu vou voltar aqui para o código antigo. Porque você precisa desses operadores para poder comparar valores. O se, ele obrigatoriamente precisa de uma condição para funcionar. Ah, professor, esse é o único modo de saber se uma pessoa é de maior? Não. Eu posso simplesmente dizer, a idade da pessoa tem que ser maior do que 17. Olha que legal. Porque maior ou igual a 17 aliás, maior ou igual a 18, como estava, inclui o 18. Agora, quando eu digo que a idade tem que ser maior do que 17, o 17 não está incluso. E como a nossa idade aqui é um número inteiro, o próximo número maior do que 17 é o 18. Então, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito, certo? Se eu colocar 18 aqui, ele vai dizer que a pessoa é de maior. Posso comparar de outro modo? Posso também. Eu posso, no caso aqui, perguntar primeiro sobre a sua menor idade. Como? Se a idade for menor do que 18, ele é o quê? De menor. Eu posso trocar a ordem da comparação. E caso não seja de menor, ele é de maior. Então, são vários modos que eu tenho para testar se uma pessoa é de maior ou não. Então, vocês precisam se familiarizar com esses operadores. Né? O igual, igual, o diferente, que é o exclamação igual, o maior e o maior que, o menor e o menor que. Certo? Outra coisa também que eu gostaria de mencionar, né, vou usar um novo exemplo para isso, é que eu posso usar o se e o se não mais de uma vez juntos. Né? Como assim? É o que nós chamamos do comando se aninhado, em inglês if nested, né, ou nested if. Vou criar um novo programa aqui. Nesse exemplo, vamos fazer o seguinte, para vocês terem um funcionamento aqui. Eu vou ter a mesma coisa aqui da uma variável idade, só que essa idade não vai ser mais de maior ou de menor. Eu quero saber se a pessoa é criança, se a pessoa é adolescente, adulto ou idoso. Eu tenho 4 possíveis situações. Nós vimos aqui que o se ele oferece uma solução para quando eu tenho 2 possíveis caminhos. No caso aqui, ser de maior ou ser de menor. Agora, quando eu tenho mais de um, né, mais de dois possíveis caminhos. Nesse caso, a pessoa tanto pode ser criança, como pode ser adolescente, como pode ser adulto, como pode ser idoso. Eu tenho 4 possíveis caminhos. Então, simplesmente uma estrutura de se não vai dar conta, porque essa estrutura somente atende quando eu tenho dois possíveis caminhos a se seguir. E é aí que nós vamos ver agora, vou colocar aqui a idade, né, a mesma coisa. Vou começar com a idade de 5 anos. E a gente vai definir o seguinte. Até 5 vai ser. Vamos botar aqui. Até 10. Ainda tá pouco. Vamos botar até 12. Vai ser criança. De 12 até 17. Vamos chamar aqui de adolescente.
de 18 até 60, vamos chamar de adulto. E acima de 60, 60 mais, nós vamos chamar de idoso. Isso aqui é só para a questão de didática, né? Como nós vamos criar isso aqui? Vamos seguir o mesmo fluxo. Começar com o se. Se. E vamos testar o primeiro caso. Vamos fazer uma coisa de cada vez. É o quê? Crianças até 12 anos, né? Pessoas até 12 anos são crianças. Então, eu vou pegar essa idade, que é a minha variável que guarda a idade, e vou dizer, se a idade for menor ou igual a 12, né? Eu vou dizer que essa pessoa é uma criança. Então, eu vou colocar aqui, escreva criança. E vimos que depois disso nós temos a estrutura do sinão. Vai continuar do mesmo modo. O que é que vai mudar quando eu preciso ter vários sis, uns ligados aos outros? Eu vou colocar depois do sinão um novo si. É como se essa condição for verdade, faça isso. Se não, faça isso aqui. E eu começo um novo ciclo de si. Olha que legal. E nesse aqui eu vou testar o quê? A minha segunda condição, que é ele ser adolescente. Então eu vou perguntar se a idade for menor ou igual a 17. Ele vai ser o quê? Adolescente. Escreva. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, que é bem legal. Quando eu tenho vários sis funcionando juntos, ele só vai entrar no meu segundo si, nós vamos executar passo a passo isso para entender. Ele só vai entrar no meu segundo si a partir do momento que isso aqui for mentira. Então, no meu teste, eu não preciso dizer se a idade for maior do que 12, maior ou igual a 12 e menor ou igual a 17. Por quê? Ele vai testar se a idade é menor do que 12. Se não for, ele vem para cá e vai testar se a idade é menor ou igual a 17. Se eu coloco uma idade de 5 anos, como é o meu exemplo aqui, a partir do momento que isso aqui der verdade, ou seja, a idade, no caso é 5, for menor ou igual a 12, ele já vai escrever criança e vai executar todos os passos que vêm depois. Aliás, vai ignorar todos os passos que vêm depois. Por isso eu não preciso testar tanto maior quanto menor, certo? Quando executar, a gente vai entender melhor. Então, se for adolescente, beleza. Se não, se eu continuo o meu teste. Agora eu vou testar se é adulto. Para ser adulto, a idade tem que ser menor ou igual a. Vou colocar aqui 59. Vamos considerar que 60 já é idoso, né? Aqui ficou um pouco confuso. Então, vamos botar aqui 59 e de 60 para cima é idoso. Eu escrevo adulto. E para finalizar, vem a parte mais interessante. Eu não preciso testar se a idade é maior ou igual a 60. Eu simplesmente termino o meu programa com se não, sem condição, porque o se não nunca tem essa condição aqui, e boto para escrever que é idoso. Ah, professor, mas por que você não testou a condição para ele ser idoso? Porque o meu programa ele vai funcionar assim. Ele testa a primeira, não foi verdade. Ele testa a segunda, não foi verdade. Ele testa a terceira, não foi verdade, automaticamente ele vai cair no sinão. Porque o sinão acontece, né, ele é executado, o programa entra nele quando nenhuma das outras condições for verdadeira. Então, vamos testar aqui passo a passo. Comecei o meu programa com a idade, defini que a idade é 5. Ele vai vir para a primeira pergunta. Ó. Vocês vão notar que ele está na primeira. Idade, que no caso aqui é 5, é menor ou igual a 12? A gente sabe que é. Então ele vai escrever que é criança e depois disso ele vai pular todos os outros passos. Porque a partir do momento que uma condição é verdadeira no si, as outras são ignoradas. E o meu programa acabou. Programa finalizado. Meu programa já executou. Né? Outro modo da gente acompanhar isso, vocês podem pegar uma variável aqui do lado, no caso a idade, e arrastar para essa área.
que a gente vai conseguir ficar vendo o valor dela. Então agora eu vou testar com adolescente. Vou colocar aqui uma idade de 15 anos. Ele começou o programa ó, com a idade ainda não tem valor. Ele chegou nessa linha, ele vai executar essa linha agora. Quando eu clicar de novo, ó, eu já defini aqui que a idade é 15. Então a gente já sabe que a idade nesse momento está valendo 15. E ele vai perguntar: 15 é menor ou igual a 12? A gente sabe que não, 15 é maior. Então ele vai pular a linha 12 e vai para a próxima pergunta, que é a pergunta da linha 13. Agora sim, você vê que ele ignorou a linha da criança, ele nem entra aqui. E agora ele pergunta: a idade é menor ou igual a 17? A gente sabe que sim, porque 15 é menor ou igual a 17 e nós já sabemos, porque ele passou por essa linha, que 15 não é menor do que 12. Então a gente já sabe que está entre 12 e 17, né? Então, ele vai escrever que é adolescente, porque isso aqui é verdade, 15 é menor do que 17, e agora ele vai simplesmente finalizar o programa, certo? Vamos colocar agora aqui uma idade maior, uma idade de 100 anos. E agora vocês vão ver que ele vai passar por todas as perguntas, né? Definimos aqui que a idade é 100. Vou executar de novo. Ele vai fazer a primeira... Eita, já pulei, né? Deixa eu cancelar e começar de novo. Pronto. Chegou aqui na primeira pergunta, a gente sabe que 100 não é menor do que 12. Então ele vai ignorar o bloco, né, o escopo do primeiro se, vai pular para a segunda pergunta. A gente sabe que 100 não é menor do que 17, então ele vai ignorar o escopo do segundo se e vai para a terceira pergunta. Sabemos que a idade não é, que 100 não é menor do que 59, nem igual. Então ele vai ignorar o 14 e já vai cair direto na linha 18. Por quê? Porque o senão é o bloco que vai ser executado quando nenhuma das outras condições for verdade. Ele já passou por todas as condições, viu que não é verdade, então automaticamente ele vai cair no bloco do senão e vai imprimir que a pessoa é idosa. Então, essa é a estrutura do se, né? Professor, mas eu quero escrever o programa bem direitinho. Se for maior ou igual a maior do que 12 e menor do que 17. Então aí nós entramos com os operadores lógicos, que são os operadores do e, do ou e do não, né? Eu acho que eu vou fazer uma aula somente para isso, né? Mas só para adiantar um pouco aqui, caso vocês já queiram testar em casa, eu consigo fazer isso. Eu consigo ter duas condições aqui dentro, né? Eu consigo testar se a idade é maior, né? No caso aqui tem que ser maior do que 12 anos. E, então, no Portugal nós temos o operador e, o operador ou e o operador não. Vocês veem que eles ficam vermelhinhos. Mas eu posso escrever meu código assim também. Porque aqui eu estou dizendo que se a idade for maior do que 12 e ao mesmo tempo menor ou igual a 17, eu posso escrever também nesse formato. Podemos ter uma aula só para os operadores lógicos, né? Porém, não tem necessidade, porque como eu falei aqui agora, no se acontece essa estrutura. A partir do momento que essa condição não for verdade, ele vem para a segunda. Então, para poder atender a segunda, obrigatoriamente ele não pode ter atendido a primeira condição, porque no momento que ele atende essa condição, essa linha é executada e as outras são totalmente ignoradas, certo? Essa é a condição do se. Então, espero que vocês tenham entendido. Né? Nós vamos ver também uma nova estrutura agora, que é a estrutura do escolha caso, né? Do inglês do switch case. Né? Python tem o match case, ele é um pouco diferente, né, das outras linguagens. Então, vamos seguir agora para o escolha caso.